salvação para a vida de Paulo, para usar tudo que ele sabia, para alcançar o máximo de pessoas possível. Por que Paulo teve a facilidade de saber que a salvação não era somente para os judeus? Por que Paulo teve a facilidade de saber que a circuncisão não era necessária? Por que Paulo teve a capacidade de saber que o cumprimento das leis mosaicas não era necessário na vida dos gentios? Porque ele conhecia toda a palavra, e quando Cristo chegou na vida dele, no caminho de Damasco, e ele foi ter na casa daquele que estava orando, quando Cristo chegou na vida de Paulo, chegou, irmãos, para fazer uma revolução por onde Paulo passasse. Por que para fazer uma revolução por onde Paulo passasse? Porque Paulo conhecia toda a palavra contida nos rolos, nos pergaminhos. Paulo conhecia toda a palavra contida até então para a direção do povo. Paulo então foi usado a entender que Cristo era o Messias, e ele, sem pensar, irmãos, naquilo que ele poderia receber como consequência, ele começou a pregar este Cristo, que ele reconheceu através das profecias, não é? De Isaías, através dos próprios salmos, porque Davi fala acerca de Cristo, através de todos os outros profetas messiânicos, de todos os homens que foram apedrejados muitas vezes, que foram mortos porque falaram de Cristo ainda no passado. E Paulo reconheceu isso. Então a educação secular na nossa vida, ela é importante, ela é importantíssima, não é? As pessoas que acham que aceitaram Jesus e só precisam saber Bíblia, estão errados. Porque como carne nós vivemos neste mundo, nós não podemos militar com a carne ou militar contra a carne, mas nós vivemos neste mundo e nós precisamos de educação secular, sim, para um melhoramento da expansão do reino de Deus, no sentido de pregar o reino de Deus. Nós precisamos. Então a educação secular é importantíssima. E Paulo, então, é usado de acordo com aquilo que ele tinha feito no passado. E Deus usou toda a sua educação por Gamaliel, que foi dado a ele, usou toda a sua educação dada nos primórdios da vida dele pela sua mãe, pelo seu pai, e começou então a pregar a palavra de Deus. Os irmãos entenderam até agora? A importância da gente dar valor àquilo que nós aprendemos como educação, como formação, desde que seja, não é, dentro daquilo que não ofenda o Senhor na nossa vida. É importante. Por que que hoje eu e o Orcelino nós estamos fazendo, por exemplo, o programa Igreja Aberta, que tem uma audiência grande, né? Passou de 6.000 exibições. Passou de 6.000 exibições no YouTube. Irmãos, porque eu trabalhei na televisão. Hoje, se a nossa igreja cresce, o nosso ministério cresce e tem condição de ter um programa de televisão, eu posso ser útil nisso. Entenda que eu não estou me vangloriando. Eu posso ser útil. Entende? Porque eu já fiz isso. Mas quando eu fiz isso, eu vivia no pecado. Quando eu fiz isso, eu vivia no mundo. Mas Deus pode me usar agora, sendo dele, na casa dele, para ajudar a expansão do seu reino. Então a nossa educação, a nossa formação, Deus utiliza isso, porque isso são coisas terrenas, são coisas que nós podemos usar só na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos aprender sobre esta autoridade. Mas primeiro nós vamos fazer uma introdução para que os irmãos entendam o que era, não é? Aonde estava, com quem que Paulo estava mexendo, com quem que Paulo estava trabalhando, por que que Paulo foi muitas vezes ásperos em suas palavras, do capítulo 1 ao capítulo 7 de 2 Coríntios, para defender o seu ministério, por que com tanta veemência Paulo defendeu as ofertas que eram levadas aos irmãos pobres de Jerusalém, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, e por que que Paulo defendeu sua autoridade no capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios? Porque, irmãos, Coríntios, ou a cidade de Coríntios, que estava em Acaia,
que hoje é conhecido como a Grécia, não era fácil. Era um porto comercial bastante utilizado no mundo antigo. A cidade de Corinto, naquela ocasião, naquela época, é como se fosse Nova York, uma cidade portuária, uma cidade que é o centro comercial do mundo. Quem quer comercializar dentro deste mundo globalizado, quem quer exportar os seus produtos, obrigatoriamente tem que passar pela cidade de Nova York. Ele não precisa ir lá em pessoa, mas ele precisa estar nas bolsas de Nova York para que o produto que ele quer vender para o mundo seja visto. E a cidade de Coríntios, ela estava num ponto estratégico do mapa. A cidade de Coríntios, ela estava, por exemplo, aqui é a Grécia, a antiga Acaia. A cidade de Coríntios estava num ponto estratégico e aqui era o mar. Aqui estava Éfeso. A cidade de Corinto, ela estava aqui, entre o norte e entre o sul da Grécia. Era uma cidade estratégica e a história conta que nessa época que Paulo chegou, vindo de Atenas, que hoje é a capital da Grécia, mas naquela época não era a capital da Grécia, nesta época que Paulo chegou na cidade de Corinto, tinha de 100 mil a 500 mil habitantes. Irmãos, naquele tempo, 100 a 500 mil habitantes era considerado uma metrópole fortíssima. Em 146 a.C., a cidade de Corinto, ela foi destruída, totalmente destruída. Quando a Roma, não é, com o seu império, toma a Grécia, eles destruíram, pastor Cristiano, a cidade de Corinto. Em 44 a.C., a cidade de Corinto foi reconstruída pelo rei Júlio César, o imperador César. Quando a cidade foi reconstruída, poucos anos depois ela floresceu, ela tornou-se outra vez uma metrópole. E quando ela tornou-se essa metrópole, ela estava entre 100 e 500 mil habitantes, e depois, no ano de 51, mais ou menos a 55, que Paulo então decide chegar a Corinto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele foi até Atenas. De Atenas ele chegou até Corinto e ali ele encontrou, a Bíblia diz, Áquila. Os irmãos já ouviram falar de Áquila? Já ouviram falar de Áquila? Áquila. Áquila era marido de quem? Os irmãos lembram? De Priscila. O que Áquila fazia, os irmãos sabem? O ofício dele? Irmãos, Deus é tão tremendo que Áquila e Priscila, eles foram deportados, vamos dizer assim, não é? Eles saíram, eles foram convidados. Essa é a melhor palavra. Às vezes aqui o governo americano, né, pastor, não convida a gente a sair do país, né? Quantas pessoas que recebem uma carta, né? Ele recebe um convite, olha, você tem 30 dias para sair dos Estados Unidos. Muitas vezes, quando é negado uma documentação para quem dá uma entrada, às vezes a pessoa recebe, não é assim, pastor Cristiano? Uma carta da imigração convidando a pessoa a sair do país. Que se ele não sair, ele vai ser deportado à força, né? Enfim, Áquila e Priscila, eles foram convidados a sair de Roma. Por quê? Porque em Roma, irmãos, não poderia mais estar judeus. Judeus não podiam mais ficar em Roma. Eu estou dando essa introdução para explicar a autoridade deste apóstolo. Ele defende a sua autoridade apostólica. Então é preciso a gente contar um pouco da história para que os irmãos venham entender por que Paulo defende o seu ministério, de 2 Coríntios de 1 a 7, por que ele defende as ofertas a Jerusalém, como o pastor Edson ensinou aqui a semana passada, a filantropia, e por que Paulo defende a sua autoridade apostólica. E esta autoridade foi dada por Deus, porque ele sofreu